Já estamos de volta para falar sobre política. Claro, Paulo Roberto já está por aqui ao vivo, né? E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo tranquilo? Tudo sob controle. Tudo legal? Graças a Deus. Pois é, eu quero inicialmente fazer aqui um registro triste, porque perdemos hoje um telespectador da Rede ITA, um ouvinte meu no rádio, um cara que também era da comunicação, lá na cidade de Remígio, Arlindo Carlos. Vou mostrar aqui uma foto dele, pessoal, no telão. Ele era da rádio Baixa Verde de Remígio. Fazia um programa de forró, programa regional. Gente fina, rapaz, estimulava, mandava gravações do que a gente fazia. Infelizmente nos deixou hoje, ele vinha doente já há algum tempo. Arlindo Carlos, gente muito boa, cara legal, bacana. Fiquei triste ao saber do seu falecimento. Fica o nosso preito aqui de saudade. Uhum. Ao mesmo tempo, eu também faço o registro do falecimento da colega jornalista, estudou comigo, concluiu comigo comunicação social na antiga FURNE, Vilma Maria de Macedo. Vilma Macedo estava em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde trabalhava há muito tempo, lá na afiliada da Rede Globo. Ela era irmã do saudoso colega, também jornalista, Alberto Macedo. Sim. Nos deixou ontem lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Vilma vinha também adoentada, já tinha passado por uma cirurgia, infelizmente nos deixou. Leva a minha solidariedade também aqui ao pessoal, a família, a dona família Marieta, toda aqui no São José, Vânia Santana, o é, pessoal todo da família. Pois bem, o presidente Lula hoje viajou, e viajou logo cedo, agenda na Bahia, agenda em Pernambuco. Vamos ver aqui com a nossa produção os compromissos oficiais de hoje do senhor presidente. Saiu 9 e pouquinho de Brasília, com destino à cidade de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, um voo curto de menos de 1 hora. E nesse local ele foi abrir a AgroShow. É uma feira agropecuária, talvez a maior do Nordeste. E lembra que ele disse lá, olha, não é só aquela de Ribeirão Preto, não, que aqui na Bahia se faz, pronto, foi lá prestigiar. Almoça com o pessoal, 1h30 da tarde ele parte para Recife, onde vai para Goiânia, nas instalações ali da fábrica da Fiat. Sim. FCA, Fiat Chrysler Automóveis. Conversa com o pessoal lá da produção do Polo Automotivo de Goiânia e no finalzinho da tarde o presidente volta para Brasília, depois de uma segunda-feira de muitos compromissos e de algumas idas e vindas. Ontem nós divulgamos aqui a agenda do presidente, teve aquele compromisso do Dia Mundial do Meio Ambiente. Lá estava o governador da Paraíba, João Azevedo, eram só 3 governadores presentes, João era um deles. E o presidente Lula, no final da tarde, chamou, convidou, depois de ter conversado de manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele convidou os líderes partidários para uma reunião no Palácio do Planalto. Ninguém foi. É uma resposta, né? É. De acordo com aquilo que Arthur Lira tinha dito de manhã, disse, olha, converse com o pessoal. No meio da tarde, eu recebi uma comunicação de um assessor do deputado Hugo Mota, que é líder do Republicanos, e esse assessor me dizia, olha, o deputado Hugo acabou de ser convidado, e eu perguntei de chofre, vai? Vai não. Então, acabou essa reunião sendo cancelada, num outro sinal dado pelos deputados ao presidente da República, Lula da Silva. Realmente, eu acho que o presidente vai ter que parar e dar uma... Olha, o pessoal está muito bronqueado, mas não é pouco bronqueado, não. É muito bronqueado com o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, e principalmente com o Rui Costa. O que os deputados dizem é que Rui Costa não tem jogo de cintura, trata mal os parlamentares, dá chá de cadeira, marca audiência e não atende. Então, isso aborrece os parlamentares. E Lula tem que chamar para... E nesse nosso sistema, já viu, não pode tratar deputado desse jeito. Tem que tratar com tapete vermelho. Mas ontem teve coisas boas também no governo, esse anúncio aí da redução de impostos para automóveis. O projeto acabou sendo modificado, não será mais para carro popular apenas, também para caminhões, para ônibus, para vans. Foi meio que desvirtuado e no frigir dos ovos, como a gente diz, para carro popular, haverá uma redução entre 2 e 8 mil reais apenas, é muito pouco para o que se pensou. Já está caro demais. Então e a redução é muito curta, praticamente não vai funcionar. Talvez para caminhoneiro, para dono de frota de ônibus e para o pessoal das vans, essa coisa dê melhores resultados. No governo de Jair Bolsonaro, a gente ouviu muito falar em gabinete paralelo. Lembra disso?
principalmente lá na CPI da Covid. Tem um gabinete paralelo na saúde, Renan Calheiros dizia muito isso. Agora os bolsonaristas estão dando troco e dizendo que tem gabinete paralelo no governo de Lula. É? Porque o ministro Juscelino Filho, que esteve aqui no fim de semana, que é meio enroladinho, ele botou o sogro para trabalhar com ele no gabinete do Ministério, sem o sogro ser nada, não é ocupante de nenhum cargo público. Olha a foto dele e o sogro. O sogro chama-se Fernando Fialho, morrendo de rir. E o jornal Estadão de São Paulo revelou que o sogro despacha como se fosse o ministro no gabinete. O pessoal que já vive pedindo a cabeça de Juscelino a Lula, imagina agora como é que vai. Complicado o negócio. De um gabinete paralelo. Diz que Lula já está meio que danado com União Brasil, porque as votações não têm correspondido, e agora, quem sabe, aí ele pode mexer nos próximos dias. O TSE definiu a data de início do julgamento daquele primeiro processo que pode resultar na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. 22 desse mês. Antevéspera de São João. Sim, pois é, em cima da não será concluído nesse dia, porque terá alguns dias. O TSE marcou para julgar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que não termina no primeiro dia? Porque eles estabeleceram, e aí depende do presidente Alexandre de Moraes, que terá mais tempo. Então começa no dia 22, pode não ser concluído. Talvez lá para a fogueira de São Pedro saia um resultado dessa situação. Há um clima de expectativa do próprio ex-presidente Bolsonaro, também do pessoal do Partido Liberal, porque se ele ficar em inelegibilidade, é o que todo mundo imagina que vai acontecer, o partido precisa pensar num plano B. E por falar em PL, Bolsonaro, e a gente lembra de Valdemar Costa Neto, que é o presidente da legenda, Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente lá no governo Bolsonaro e que é deputado federal por São Paulo, aliás, é o presidente da CPI do MST, anunciou ontem que não será mais candidato a prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Ele estava ensaiando, né? Jogou lá um balão de ensaio para ver se colava. Parece que não vai dar certo. O nosso conterrâneo deputado Aguinaldo Ribeiro apresenta hoje o texto da reforma tributária, aquela que a gente escuta falar, olha, anos e mais anos. Tem aqui uma imagem do deputado Aguinaldo Ribeiro no plenário da Câmara semana passada, quando ele se pronunciava num protesto que alguns faziam contra Nicolás Maduro. Você vê que ali atrás tem uma foto do Nicolás Maduro, mas Aguinaldo está apresentando esse texto e dizendo que os municípios pobres vão receber mais recursos com a reforma do que os ricos. Já há uma chiadeira de grandes cidades, mas, de todo modo, o texto será apresentado. Claro que as discussões acontecerão e depois a votação. Mas Aguinaldo está hoje em tudo que é manchete de jornal, porque é uma função muito importante e ele vem debatendo isso já há alguns anos. Você lembra que ele ensaiou uma disputa com o atual presidente Arthur Lira, lá no primeiro mandato de Lira, para a presidência da Câmara, e aí foi colocado na geladeira. Mas aí hoje tudo foi pacificado, os dois são do mesmo partido, progressistas, e Aguinaldo está com essa função importante. Pois é. E parece que é um projeto que isso aí, a Câmara tem um certo interesse nele. Todo mundo que tem interesse, aí passa, né? Todo mundo concorda que precisa fazer essa reforma. Para você entender, e a gente explica bem rapidinho, isso aí diz respeito a fusões de impostos, redução do número de impostos. Eles vão juntar os impostos federais todos num só, e os impostos que dizem respeito aos estados e aos municípios num outro, facilitar, desburocratizar, porque principalmente desburocratizar. É uma loucura aqui no Brasil. Olha, se você abrir uma pequena empresa, uma microempresa, e vai contactar com um contador, meu amigo, é papel demais. É uma verdadeira loucura. É burocracia demais. Isso realmente precisa acabar aqui no Brasil, ou pelo menos diminuir. João Azevedo, o governador paraibano, está todo feliz porque Lula, como disse a Chieta, e nós vamos mostrar em seguida, Parque Nacional da Serra do Teixeira, aqui, algo muito importante, lançado no Dia do Meio Ambiente. O governador já deve ter voltado de Brasília e deve ir para lá amanhã ou na sexta-feira para fazer o lançamento oficial. Tem inclusive uma solenidade hoje no Jardim Botânico em João Pessoa. E o Salão do Artesanato, que é uma promoção do governo do estado, edição desse ano em Campina, será aberto ao público quinta-feira que vem, depois de amanhã, dia 8, mas ontem a primeira-dama do estado já esteve aqui fazendo uma espécie de avant-première dos acontecimentos. Aqui em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima destinou mais da metade do dinheiro que a prefeitura recebeu pela cessão do direito de organização da festa a esta empresa que aí está, entre 350 e 400 mil. Bruno destinou ontem 220 mil para as quadrilhas juninas de Campina Grande.
Olha a foto que o Sinaldo Luna separou para a gente mostrar aí de Bruno com o pessoal. E tem um cheque tamanho família, meu amigo. Olha o tamanho do cheque. Checão. 220 mil. E o pessoal das quadrilhas realmente precisa, né? 220 mil reais para as nossas quadrilhas juninas. Sim, merece sim, apoio. Vamos para a Boica Maldita. Eita, vamos embora. Calçadão da Cardoso Vieira hoje. Tem ministro do governo Lula que não come a pamonha de São João no cargo? Meu amigo, sei não, viu? Que tem ministro fritado, tem, viu? Assando, né? Tá assando. Tem ministro no tacho. Hoje de manhã, a imprensa de Brasília dá conta de que Juscelino Salles, esse que esteve aqui no sábado e que botou o sogro para despachar no ministério, e a ministra Daniela de Vaguinho, parece que esses dois são os mais balançados. E os dois são do mesmo partido. Do mesmo partido, União Brasil. É complicado isso. É isso, Anchieta. É isso aí, Paulo. Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã a gente está de volta.